Vamos à leitura do texto bíblico aí, irmãos e irmãs, texto de Mateus, capítulo 6, Evangelho de Mateus, capítulo 6, o versículo 10. Mateus, capítulo 6, versículo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Já encontraram? Bom, então vamos aí. Amém. Ok, então vamos acompanhar aí a leitura do texto, a palavra do Senhor, que diz o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então o tema da nossa reflexão nesta noite é: seja feita a tua vontade. Antes de tudo, penso que é importante ressaltar que o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, onde se encontra aí a oração do Pai Nosso, é a continuação do Sermão da Montanha. E, nesse sentido, é de extrema importância também considerar quem eram os seus ouvintes, quem é que estava ali ouvindo, acompanhando o discurso, os ensinamentos de Jesus. E o seu público naquele momento era um público misto, ou seja, estavam ali os discípulos de Jesus, seus discípulos, como também escribas, fariseus, judeus, crianças, pessoas pobres, pessoas leigas, pessoas sem muito conhecimento. Então, ou seja, era de fato um público misto ali de pessoas que estavam acompanhando e ouvindo Jesus. E claro, havia ali muitos judeus que estavam ouvindo os ensinamentos de Jesus. Então, saber quem são os ouvintes de Jesus no Sermão do Monte implica em ter a clareza que, em seu discurso, o Senhor estava abordando temas, assuntos relacionados às práticas daquelas pessoas. Na verdade, ele desafia os ouvintes, ele desafia os seus ouvintes a refletirem sobre as práticas religiosas, como, por exemplo, a prática da esmola, da oração, do jejum, né? E assim, ele, diante desse desafio, ele desafia as pessoas a refletirem sobre essas práticas religiosas e assim compreenderem que tais coisas, por si só, não concedem a ninguém o direito de acesso ao reino de Deus. E por isso, seus ouvintes deveriam obter uma justiça superior à dos escribas e fariseus, como ele diz ainda no capítulo 5, no versículo 20, né? Visto que a justiça dos fariseus e dos escribas não era suficiente para a salvação, para herdar o reino de Deus, portanto, eles precisavam agora de uma justiça que fosse superior à justiça dos escribas e fariseus. Na oração, ou melhor dizendo, a oração é, como diz o autor, a oração é prática comum aos diversos segmentos religiosos existentes no mundo e até a algumas correntes filosóficas. No judaísmo, cristianismo, islamismo, budismo, espiritismo, por exemplo, a oração, diz ainda esse autor, que a oração é tida por uma ação religiosa que faz contato com o divino, através de uma ligação, de uma conversa, pedido, agradecimento, reconhecimento, louvor, adoração ou reverência, e podendo ser individual ou coletiva. Assim surge então a pergunta: o que diferencia a oração cristã da oração das outras religiões? Por qual motivo Jesus instrui os seus discípulos e suas discípulas e demais ouvintes acerca da oração? O sistema religioso judaico oferecia orações especiais para todas as ocasiões. Isso acabou gerando a prática da oração como um formalismo vazio e repetições mecânicas, como acontece também, que é o risco também nos nossos dias, né? Então, segundo Barclay, que é um outro escritor, autor também, o judeu devoto tinha momentos especiais para orar, com o passar do dia. E ele diz ainda que em qualquer lugar que estivesse, o judeu piedoso
tinha a obrigação de orar ao cumprir-se exatamente essas horas. Conta-se a história de que certo religioso estava correndo atrás de um homem para matá-lo, com uma faca na mão. E exatamente naquele momento, ouviu-se o som do chamado à oração. E aquele homem religioso, ele desenrolou o seu tapete da oração, prostrou-se e repetiu rapidamente suas orações e voltou a enrolar o tapete e seguiu correndo atrás do seu inimigo com a intenção de matá-lo. Imagine aí a cena, né? E imagine então como que a prática da oração ela estava justamente vazia de sentido e vazia de significado, ou seja, as pessoas, como era a regra, como era a norma, as pessoas então oravam por orar, mas sem realmente levar em consideração o sentido, ou essa oração certamente não fazia nenhum efeito na vida delas, nem sequer levava à reflexão e nem produzia nenhuma mudança, nenhuma transformação na vida das pessoas, né? E é isso então que Jesus, e essa então é a crítica de Jesus, né? E que isso também pode ser chamado de legalismo, né? Uma prática legalista. E essa é uma das coisas que Jesus, esse é um dos alvos da crítica de Jesus, e essa é uma das coisas que Jesus então vai estar falando, comentando, debatendo e levando os seus ouvintes, provocando nos seus ouvintes a reflexão acerca dessas práticas, né? Acerca da prática da oração como um simples formalismo, como uma simples prática sem nenhuma reflexão, sem nenhuma mudança, sem nenhum efeito na vida delas, né? Então, Jesus, justamente, no seu discurso, ele está aí chamando a atenção às pessoas acerca do legalismo, acerca dessa prática legalista da oração. Bom, mas o nosso objetivo aqui não é falarmos desta oração do Pai Nosso, que é o texto de Salmos, ou melhor, de Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, começando aí no versículo 9, que fala justamente sobre a oração do Pai Nosso, que Jesus vai então falar sobre isso. Mas o nosso objetivo aqui é refletir com vocês sobre o versículo 10, especificamente sobre o versículo 10, que foi o texto que nós lemos no início deste capítulo 6, que diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o que Jesus quis dizer com essa petição em sua oração? O que ele tem, o que ela tem a nos ensinar? Então, primeiramente, vamos aqui destacar que Jesus faz na sua oração a petição dizendo: venha o teu reino, né? Venha o teu reino. Então, a oração diz, mais uma vez aqui citando Barclay, ele diz: mas a oração nunca deve ser um intento de mudar a vontade de Deus para adequá-la aos nossos desejos. A oração, quando é autêntica, sempre é um intento de submeter nossa vontade à vontade de Deus, né? Então, quando Jesus começa dizendo: venha o teu reino, ele já está justamente nos levando a essa compreensão de que convidar ou pedir a Deus, orar a Deus para que venha o seu reino, nada mais é também do que justamente pedir para que seja feita a sua vontade. Isso porque o reino de Deus, o reino dos céus, como é que diz o texto de Mateus, né? Porque Mateus ele usa esse termo reino dos céus e não o reino de Deus, justamente porque ele está, o seu público-alvo, ou aqueles que estariam recebendo, aqueles que receberam o evangelho, ou melhor dizendo, o evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, então ele não usa o termo reino de Deus, mas sim reino dos céus. Então, o reino exige a submissão de minha vontade, de meu coração, de minha vida, né? E só quando cada um de nós tomamos a decisão pessoal de submeter-se à vontade de Deus, vem o reino. Então, o reino vem
E o reino se faz presente quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Quando nós colocamos a nossa vida a serviço ou melhor, quando nós nos dispomos a obedecer a Deus. E aí então o reino ele se faz presente, porque o reino ele vem e ele é aplicado, né? Ele é colocado, ele é implantado em nossos corações, em nossa mente, e assim nós somos guiados e nós somos direcionados para fazer a vontade de Deus. Mas alguém pode dizer o seguinte: seja feita a tua vontade, né? Como às vezes nós costumamos dizer, né? Como às vezes nós falamos isso, né? Dizemos isso, às vezes até mesmo de forma involuntária, né? A gente diz assim: seja feita a vontade de Deus, né? Seja como Deus quiser, né? Então às vezes a gente faz uso desse termo ou coloca as coisas dessa forma, né? Então alguém pode dizer, né? Seja feita a tua vontade, e pode estar dizendo isso em um tom de derrotada resignação. Ou seja, pode dizê-lo não porque o deseje dizer, mas sim porque aceitou o fato de que não é possível dizer outra coisa, né? De que naquele momento ela não tem outra coisa a dizer senão dizer: seja feita a tua vontade, né? Então, ou também pode-se aceitar a vontade de Deus porque não resta outro remédio. Então não tem outra solução, não tem outro remédio, não tem outro caminho, senão dizer: seja feita a vontade de Deus. Mas que na verdade não é isso que ela quer, não é isso que ela deseja, né? Na verdade o que talvez ela deseje mesmo, o que ela queira mesmo, é o que está realmente no seu coração. O seu desejo é que a sua vontade se cumpra, se faça, a vontade pessoal seja feita. Mas como se diz, não tem jeito, então seja feita a vontade de Deus, né? Então talvez alguns pensem e coloquem as coisas dessa forma, né? Irmão, solta aí um tempinho, tá certo? Se cair, já sabe, está lá o novo link, já está lá para os irmãos poderem acessar novamente, tá bom? Ou ainda, a pessoa também pode dizer o seguinte: seja feita a tua vontade, mas dizer isso em um tom de amargo ressentimento, né? Então pode-se pensar que Deus é o inimigo, mas um inimigo tão poderoso que é inútil resistir. E pode-se aceitar a vontade de Deus, mas com amargo ressentimento e com ira consumidora. E que talvez esse seja também um sentimento muito presente, talvez seja um sentimento que muitas pessoas estão vivenciando, experimentando nesses tempos aí de dificuldades e de crise que nós estamos, que o mundo, que o país está enfrentando, né? Então, há muitas pessoas, por exemplo, imagino o quanto que está sendo difícil para algumas pessoas ter que lidar com o luto, né? Como está sendo difícil para algumas pessoas que, por exemplo, tinha um parente, tinha um amigo que estava internado por conta do coronavírus e que oraram e pediram à igreja para que estivesse orando, clamaram, pediram para que fizeram sessões, fizeram correntes de oração, períodos de jejum, clamaram, pediram a Deus para que aquele parente, aquele amigo, aquela pessoa, ela fosse curada, mas que infelizmente a pessoa não foi curada e veio a falecer. Então, quantas pessoas, por exemplo, que estão aí, né, dizendo: foi feita a vontade de Deus, mas que estão dizendo isso com o coração ressentido, né? Estão dizendo isso porque talvez não tenha outra coisa para dizer. Estão dizendo isso, mas o seu coração ela quer dizer outra coisa, no seu coração há uma dor, no seu coração há até mesmo um sentimento, um sentimento de que não concorda, não aceita o que aconteceu, não admite que Deus tenha permitido que as coisas acontecessem ou fossem dessa forma, né? Então, quantas pessoas que talvez estejam vivendo, né, nessa condição, vivendo esta situação.
experimentando esta realidade que certamente não é fácil, é difícil, né? Quantas pessoas talvez estejam experimentando, né, estejam vivendo essa experiência tão dolorosa e tão difícil, né? E pessoas que estão realmente, assim, dizendo, vamos ser claros, sinceros, pessoas que estão realmente ressentidas com Deus, né? Que não entendem, talvez, por que Deus permitiu, já que oraram, já que clamaram tanto, já que, né, oraram, pediram tanto a Deus para que não fosse dessa forma, né? Mas que mesmo assim essas pessoas se veem talvez na obrigação de dizer tão somente foi feita a vontade de Deus, Deus quis assim, né? Deus permitiu que fosse assim, foi o melhor, né? Mas que na verdade o seu coração, a sua alma está de fato ressentida. Mas também pode ser, pode ser que alguém venha a dizer, seja feita a tua vontade, mas de fato em perfeito amor e confiança, né? E dizer isso realmente, expressar isso com perfeito amor e confiança, ou seja, motivada pelo sentimento, motivada com o coração cheio de amor e de confiança, ou seja, a pessoa pode, é possível que alguém, ou é possível que dizer isso com alegria e disposição favorável, ou seja qual for a vontade, seja qual for o resultado, seja como for, essa pessoa ela está disposta a aceitar de fato a vontade de Deus. E isso justamente pelo fato de estar segura da sabedoria de Deus, por entender que Deus é o especialista, que Deus é perfeito em todas as coisas que Ele faz, e que Deus é especialista e perfeito em tudo que concerne a vida, e que tem justamente essa compreensão e essa compreensão profunda, por exemplo, do que o apóstolo Paulo diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, é com essa confiança e com essa compreensão profunda do que a palavra de Deus nos diz, é possível que alguém diga, seja feita a tua vontade, mas que diz isso realmente com o coração cheio de alegria, com o coração cheio de paz, com o coração, e diz isso, e as suas palavras são ditas, motivadas justamente pelo amor e pela confiança, né, de que Deus realmente é poderoso, é maravilhoso, e que Deus é amoroso e perfeito em todos os seus caminhos e reto em todos os seus propósitos. Então, quando a pessoa tem a plena certeza de que seus dias estão nas mãos de Deus, nas mãos da infinita sabedoria divina, certamente fica mais fácil dizer, seja feita a tua vontade, né? E isso implica em estar seguro, isso implica em ter convicção do amor, do poder, da grandeza e, claro, da soberania de Deus. Então, tal como afirma, né, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 32, que ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Né? Então, é esta certeza que faz com que possamos declarar, seja feita a tua vontade, mas isso de fato sem ressentimento, sem nenhuma dor, mas com alegria, com confiança, com amor, e acima de tudo confiante justamente do que a palavra de Deus, o que o apóstolo, como está escrito aí no texto de Romanos 8:32, né, que nos dará graciosamente com ele todas as coisas, né? Então ninguém pode contemplar a cruz, diz o William Barker, né? Ninguém pode contemplar a cruz e duvidar do amor de Deus. E quando temos a certeza do amor de Deus, é fácil dizer, seja feita a tua vontade, né? Mas ainda, irmãos, a segunda coisa, né, que temos nesse versículo 10, desse pequeno trecho aí da oração de Jesus e da petição de Jesus, ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua
vontade, né? Então, a vontade de Deus, o Pai, e é nesse sentido, e nesse ponto aqui, nós queremos destacar que, primeiro, podemos dizer que a vontade de Deus, o Pai, é que as pessoas creiam em Jesus como seu filho e único caminho para a salvação. Como está escrito em João capítulo 6, versículos 29, ou melhor, João capítulo 6, versículo 29, e também João capítulo 3, versículo 23. Vamos abrir aí o texto, a palavra de Deus, vamos ver o que é que diz a palavra do Senhor nessas duas referências bíblicas aí, nesses dois textos bíblicos, Evangelho de João capítulo 6, versículo 29, e 1 João capítulo 3, versículo 23. Então, João 6, 29. Vamos ver o que é que está escrito na palavra do Senhor. E depois 1 João 3, 23. Já encontraram? João 6, 29. Correto. Jesus respondeu: a obra de Deus está crer naquele que ele enviou. Isso, a obra de Deus ou a vontade de Deus está em crer naquele que ele enviou, né? Então, a vontade de Deus, a vontade do Pai, ou seja, essa é a vontade tanto nos céus como também na terra, principalmente a vontade nos céus, é que os homens, as mulheres, ou seja, a humanidade, o ser humano, creia em Jesus como seu Filho e creia em Jesus como único e suficiente Salvador. Como Jesus mesmo disse lá em João, como ele diz lá em João, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai senão por mim. Então essa é a vontade de Deus, é que todos creiam e saibam, né, que Jesus, que Deus enviou, que Jesus foi enviado por Deus, que Ele é o Filho de Deus, e que creiam nele como Senhor e Salvador. E isso é muito... E quando a gente compreende... isso fica melhor dizendo, isso fica melhor de compreender quando a gente entende justamente quem era o público de Jesus, como eu falei logo no início. Quem era o público-alvo de Jesus naquele momento no Sermão do Monte? Eram justamente os escribas, fariseus e judeus, que não entendiam e que resistiam em aceitar que Jesus era de fato o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, que Jesus era aquele que havia sido prometido pelos profetas, né? Então, Jesus faz questão de dizer: seja feita a tua vontade, justamente no sentido de que as pessoas entendam e passem a crer que Ele é enviado, que Ele foi enviado pelo Pai, e que Ele é o Filho de Deus, e que nele se cumpre a promessa feita pelos profetas, como está escrito nas Escrituras lá no Antigo Testamento, né? E o outro texto que eu falei, né, é 1 João, capítulo 3, vamos abrir aí também, 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 23. Né? Vamos ler aí e ver o que diz também a palavra do Senhor nesse texto. Já encontraram aí? Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Amém. Então, aí está, é o que diz a palavra, o que diz o texto, que creiamos em Jesus, né, e que amemos uns aos outros. Então, esta é a vontade de Deus. Então, Jesus diz: seja feita a tua vontade. Qual é a vontade? Que todos creiam, que todos saibam, que todos confessem que Jesus Cristo é o Senhor, que todos reconheçam que Ele é o Filho de Deus e que, portanto, Ele é suficiente, que nele Ele é suficiente para perdoar os nossos pecados e para trazer salvação.
Isso significa dizer que nós não precisamos de outros subterfúgios, que nós não precisamos de outros recursos, que não há necessidade de outros meios. Aquele que crê em Jesus, aquele que Jesus ele é suficiente para nos garantir a salvação, a vida eterna, até porque também há um outro elemento importante nisso, que é o fato de que Jesus vive, que Jesus está vivo. Então nós temos a certeza de que Jesus realmente pode nos garantir vida eterna, que Jesus nos garante de fato vida eterna e salvação e perdão dos nossos pecados, porque ele ressuscitou e ele está à destra do Pai, e como diz a palavra, ele intercede também por nós. Então, esses são os motivos que nos dão a segurança de que em Jesus nós podemos descansar de que temos de fato a vida eterna e que esta é a vontade de Deus. E que essa vontade de Deus ela precisa ser conhecida por todos. E que a vontade de Deus é que todos conheçam. A vontade de Deus é que todos tenham conhecimento dessa notícia. E essa é a boa nova, o evangelho pregado por Jesus. A boa notícia é essa, de que Jesus é a nossa esperança, porque Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E que nós não precisamos mais de nenhum outro sacrifício, porque o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar os nossos pecados, para remir, para nos lavar, para transformar as nossas vidas e nos dar a certeza e o direito ao reino de Deus. Então, não é o cumprimento da lei que vai nos garantir a salvação, mas quem nos garante a salvação é a fé em Jesus Cristo. É a confiança e o reconhecimento de que Ele é Senhor e de que, portanto, e que também Ele é o nosso Salvador. Então, seja feita a tua vontade, de Jesus. A vontade do Senhor é que todos o conheçam, reconheçam como Filho de Deus, como enviado do Pai e que Ele é o nosso Salvador. A segunda coisa, no que diz quando Jesus diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, e a vontade de Deus também, e a vontade do Pai, é que amemos a Deus e amemos uns aos outros. Né? Amemos a Deus e amemos uns aos outros. Afinal de contas, este é o mandamento do Senhor. E no próprio texto, e no próprio discurso de Jesus aí no Sermão do Monte, ele fala sobre isso. Inclusive, ele vai, nesse sentido que ele chama a atenção aos seus ouvintes, de que a justiça dos seus ouvintes precisava ser superior à justiça dos fariseus, porque o amor, o qual Jesus está se referindo, que é o amor que Deus coloca, que devemos amar uns aos outros, é diferente, vai além, é diferente do amor da prática ou da compreensão do conceito de amor que os judeus e que o povo, os escribas e fariseus tinham naquela época. Quando Jesus diz, olha, vocês só estão fazendo o que é normal, mas eu digo a vocês o seguinte, amem, não amem apenas aos seus amigos, não amem apenas aqueles de quem vocês têm uma boa relação, mas amem e orem, intercedam por aqueles que vos perseguem. Então veja que Jesus está falando que esse amor no qual ele está dizendo que é a vontade de Deus, ele vai além desse conceito de amor que nós muitas vezes temos. E que é muito fácil, como Jesus mesmo disse, olha, você está fazendo nada demais. Se você gosta, se você ama, quem gosta de você, quem ama você. Você não está fazendo nada demais. Se você ama e se você procura o bem e você deseja o bem, a quem deseja o bem para você também. Ao seu amigo, ao seu colega, a alguém da sua família. Mas o Jesus está colocando para os seus ouvintes e, claro, para os seus discípulos, que o desafio é amar e querer o bem até mesmo a quem nos persegue. É amar e querer o bem até mesmo aquele que se coloca como nosso inimigo. Então, veja que o sentido de amor, o sentido de justiça do reino de Deus
vai além do nosso sentido do sentido de amor e justiça humano. O nosso conceito de justiça, muitas vezes, é muito limitado. O nosso conceito de amor também, ele é limitado. E é nesse sentido que nós precisamos conhecer, de fato, o reino de Deus e compreender o reino de Deus é entender justamente quais são os valores e princípios do reino de Deus. E nesse sentido, a justiça do reino de Deus é a justiça que vai além da nossa justiça. O amor do reino de Deus é o amor que vai além do nosso conceito de amor, da nossa compreensão e da nossa prática de amor. Então, amar a Deus é o mandamento do Senhor, assim como amar o próximo, como Jesus mesmo disse, né? Então, cumprir a lei é cumprir esses mandamentos. E quais são, então, qual o resumo desses mandamentos que o próprio Jesus diz e que o próprio Jesus, em algumas vezes, foi questionado, foi perguntado qual era o maior de todos os mandamentos, né? E ele mesmo respondeu: amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, né? Com toda a sua alma, e amar o próximo como a si mesmo, ou amar o próximo como também eu amei vocês, né? Então, dessa forma, nós vemos que essa é a vontade de Deus. E que isso vai fazer justamente uma grande diferença na nossa sociedade. E é isso que vai impactar a nossa sociedade, é isso que vai fazer a diferença. É nesse sentido que a nossa oração e que a nossa vida ela vai deixar de ser uma prática legalista, e que a nossa oração ela vai deixar de ser tão somente uma oração mecânica. Porque quando nós oramos, e principalmente quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, e refletindo em tudo isso que a oração traz para as nossas vidas, e isso implica justamente que é necessário a gente pensar e entender que sobre a necessidade de mudanças de atitude, de que não é somente ter o conhecimento, de que não é suficiente apenas conhecer, né? Mas que o desafio é mudar as nossas atitudes, mudar os nossos comportamentos, mudar o nosso hábito, mudar o nosso estilo de vida. E que isso fará toda a diferença na nossa sociedade, e que esta é a vontade de Deus. E que assim nós vamos estar cumprindo, vamos estar cumprindo e vamos estar nos moldando a esta petição, a esta oração de Jesus, dizendo: seja feita a tua vontade. Então a vontade do Senhor é que de fato amemos. E é claro que essa exigência, Jesus não está fazendo aqueles que, melhor dizendo, Jesus está fazendo essa exigência àqueles que são seus discípulos, aqueles que fazem parte do reino. Então, essa é a característica daquele que faz parte do reino de Deus. Quem faz parte do reino de Deus tem como propósito e tem como direcionamento na sua vida amar. Essa é a característica do discípulo. No livro, até já citei isso para vocês, né? Nós falamos isso na semana passada, né? O livro Você é Aquilo que Ama, ele coloca isso muito bem, né? Diz que Jesus, que nós como discípulos, nós precisamos alinhar a nossa vontade à vontade do Mestre. Como os discípulos, nós precisamos alinhar os nossos pensamentos, alinhar a nossa prática à prática do nosso Mestre e do nosso Mestre Jesus. E estar alinhado com Jesus é estar alinhado justamente com a prática do amor, porque Jesus amou e amou até o fim, né? Porque levou esse amor até as últimas consequências. E quais foram as últimas consequências? A morte na cruz, né? Então, é um grande desafio para nós. E o desafio de entender que o amor não é simplesmente um conceito. O amor não é simplesmente um conhecimento, mas o amor ela exige a prática, né? E que essa prática, de fato, é um grande desafio, porque esta é a grande diferença no que Jesus, nos ensinamentos de Jesus, é entender que esse amor não se limita e que nós, quando amamos aqueles que querem o nosso bem, como disse Jesus, não estamos fazendo nada demais. O grande desafio é justamente amarmos aqueles que nos perseguem, amarmos aqueles que pensam diferente de nós e entendermos, e nesse sentido isso faz toda a diferença,
Porque a partir do momento que nós amamos aquele que pensa diferente de nós vamos ser mais tolerantes. Nós vamos saber respeitar a opinião, a ideia, o modo de vida ou o estilo de vida do outro, né? E é claro que isso não significa dizer, isso não implica, porque Jesus em momento algum ele foi conivente com os erros, com as práticas, e nós costumamos dizer, né, de forma muito muito bem decorada, né? Citamos muito aquela palavra que diz assim: Deus rejeita o pecado, mas ama o pecador, né? Mas na prática a gente acaba fazendo diferente, né? E a gente acaba confundindo as coisas. Então Jesus em momento algum ele é conivente com o pecado, com a injustiça, pelo contrário, mas ele não deixa de amar, né? Ele não deixa de ser amoroso, ele não deixa de ser alguém que procura compreender e que procura, acima de tudo, apresentar a todos a graça de Deus, o amor de Deus e a oportunidade de perdão, de reconciliação e de mudança, né? E que assim também deve ser nas nossas vidas. Portanto, como disse Jesus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E venha o teu reino justamente para permitir que a vontade do Senhor seja feita, né? E seja feita a tua vontade quando quando todos passam a conhecer e quando todos conhecem e confessam Jesus Cristo como Senhor, Jesus Cristo como Salvador, e seja feita a vontade de Deus, seja feita a tua vontade, quando nós justamente amamos a Deus, mas também amamos ao nosso próximo. Porque como está escrito, né? Como podemos dizer que amamos a Deus se odiamos aquele que está ao nosso lado, aquele que está conosco, né? E o nosso próximo, Jesus quando falou quem é o teu próximo, ele não qualificou, ele não classificou dizer, não, o seu próximo é que está do seu lado, simplesmente, não. O seu próximo é todo aquele que necessita da sua compreensão, que necessita de compaixão, que necessita que você seja instrumento da luz, da graça, do amor, da misericórdia e da justiça de Deus na vida e na sociedade. Então, irmãos, que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações.